Finalzinho de tarde, sexta-feira, muita gente já deve estar pensando em um cafezinho com pão, ou talvez os mais animados naquela massinha com bastante molho, um vinhozinho nesse frio que faz aqui em São Paulo. Tudo bem, então eu vou te trazer uma boa notícia, quer dizer, mais ou menos. Sabe o pão? O pão que a gente tanto gosta, que já apareceu em tantas situações como o inimigo, o vilão de muitas dietas da boa silhueta, está liberado, quer dizer, com moderação. Uma pesquisa revelou que aquelas dietas low carb, sabe? Aquelas que reduzem ou cortam totalmente os carboidratos podem, na verdade, reduzir sua expectativa de vida. Vou para Nova York, então, com o Tiago Eltz. Tiago, boa tarde para você aí. Mais cedo, eu conversei com o Daniel Wiedemann sobre isso. Estava toda animadinha aqui, afinal, já ia pegar a minha massa hoje no jantar. O Daniel falou, Aline, calma. Calma que não é bem assim. A ideia é não demonizar mais tantos carboidratos, mas no olho daquela história da moderação que é tão difícil, mas que a gente tem que perseguir. Exatamente, Aline. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Não adianta querer sair correndo agora para dentro da massa, né, do pão. O estudo ele vem muito motivado por essa popularidade das dietas de baixo carboidrato ou até dessas dietas sem carboidrato, né? Muita gente faz essas dietas para emagrecer e sim, as pessoas emagrecem. Algumas pesquisas até indicam que no curto prazo, pouco carboidrato pode ajudar a diminuir o risco de doenças cardíacas, por exemplo. Agora, a longo prazo é que vem o problema, é outra história, e esse estudo é a longo prazo. Ele acompanhou mais de 15 mil adultos por, em média, 25 anos, e a conclusão é que quem ingere pouco carboidrato aumenta o risco de morrer mais cedo. E o pior cenário é para quem troca os carboidratos, tem muita gente que faz isso, né, por proteína e gordura animal, quer dizer, carne e queijo, né? Essas pessoas, de acordo com o estudo, podem ter a expectativa de vida reduzida em 4 anos. Os resultados também foram combinados com 7 outros estudos sobre ingestão de carboidratos entre as pessoas, né, em outros países, na América do Norte, Europa e Ásia, e eles revelaram tendências bem semelhantes quanto à expectativa de vida, viu? Os carboidratos incluem vegetais, frutas, a principal fonte dos carboidratos são os alimentos ricos em amido, né, batata, pão, macarrão, cereais, e a gente precisa desses alimentos. E para a maioria das pessoas, essa é a maior fonte de energia, né, o que movimenta a gente. Agora tem um detalhe, se a substituição dos carboidratos for por proteínas e gorduras de origem vegetal, como leguminosas e nozes, aí a situação já é bem melhor. Agora, o estudo também vai dizer que o carboidrato aumenta o carboidrato demais, como a gente chegou a cogitar aqui, né? Muito carboidrato, vamos liberar o carboidrato agora, também aumenta esse risco de morte precoce. Aline? Porque é como você falou, há carboidratos e há carboidratos. Não dá para comparar um carbo, por exemplo, de uma batata doce com de um pão francês sem fermentação natural. A gente sabe tudo que isso envolve, né, Tiago? Ou seja, o recado é, dá para comer, muitas vezes você está ali magrinho porque tirou carboidrato, só comendo folha e grelhado, magro, mas por dentro pode estar perdendo alguns anos de vida. Então, é a questão do equilíbrio, ver o carboidrato como um bom parceiro em alguns momentos de felicidade, tentar achar um carboidrato que seja do bem, de origem vegetal, menos industrializado, né? Acho que esse é o caminho. Exatamente, esse é o caminho, né? E a pesquisa chega a dizer também que quem come carboidrato demais pode reduzir, ter a expectativa de vida reduzida em 1 ano, né? E eles têm alguns números aí de como seria esse meio termo, então, né? Os pesquisadores dizem que quem ingere 40% ou menos das calorias diárias de carboidratos estão se colocando em risco. Agora, se mais de 70% das calorias vierem de carboidratos, também é ruim. Os pesquisadores concluíram que a faixa ideal, com a maior expectativa de vida, é de quem consome entre 50% e 55% de calorias vindas de carboidratos. E, como uma referência, a dieta média do cidadão americano aqui inclui 65% de calorias vindas de carboidratos, está acima disso daí, né? E essa questão da qualidade desses carboidratos que você falou, né? Eles podem ser mais saudáveis, como os do pão integral, por exemplo, de frutas, de leite, ou menos saudáveis, e daí que todo mundo tem que evitar, como dos refrigerantes, biscoito industrializado. Então, resumindo, a gente precisa de carboidratos, sim, mas os carboidratos certos e não carboidrato demais, né, Aline?
É isso, a ciência dando caminhos aí para a gente tentar achar esse equilíbrio. E eu ainda acho que foi uma boa notícia para uma sexta-feira, viu, Tiago Eltz? Te agradeço demais por trazer essas informações aqui para a gente. A gente continua falando sobre isso. Eu vou conversar agora com a endocrinologista Cíntia Valério. Ela é da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e vai falar agora como médica, né? Como é que a gente pode receber essa pesquisa, doutora Cíntia, com animação, né? Sem demonizar tanto o carboidrato como a gente vem fazendo recentemente. Como é que a senhora avaliou essa pesquisa? Que tipo de ponderação a gente pode fazer? Porque tanto para lá quanto para cá pode ser ruim, né? Muito carboidrato ruim e carboidrato de menos também, nenhum dos dois é um bom caminho. Exatamente, Aline. Boa tarde. O que esse estudo traz para a gente é justamente para a gente sair dos extremos, né? A curva de mortalidade, ela foi em U, justamente porque o grupo que comia muito pouco carboidrato, menos de 40%, ele acabou tendo uma maior mortalidade global e o grupo com excesso também. Mas o ponto importante desse grupo que teve pouco carboidrato foi pelo que foi trocado esse carboidrato. Então, esse estudo mostrou que, por exemplo, o excesso de proteínas animais, quando você troca um grupo, você coloca outro, né? Então, o excesso de fontes de proteínas animais que são ricas em gordura saturada foi o grupo que menos se beneficiou e que mais teve mortalidade global. Então, o ponto aqui sempre é a moderação e eu falaria também, lembrar que os alimentos, eles são compostos por uma composição de nutrientes. Então, eu tenho, por exemplo, grãos, vegetais, legumes, que são compostos de carboidrato, sim, um bom carboidrato, mas que vai ter proteína e que vai ter gordura também. Lembrar sempre que a gente tem que pensar no alimento em si, não no macronutriente. Doutora Cíntia, as últimas dietas a respeito, essas dietas low carb, que a gente até comentou aqui no começo do jornal, elas sugerem muitas vezes o corte total do carboidrato. Assim, a pessoa fica às vezes meses sem comer nada de origem como carboidrato, né? E aí, no lugar, as pessoas começam a comer só carne, gordura animal, sempre, quase sempre, fonte animal. E essa pesquisa associou esse hábito de tanta gente hoje em dia a um aumento da mortalidade. Então, eu queria perguntar para a senhora como é que essa substituição, essa troca do carboidrato pela proteína pode ser uma armadilha e como é que a gente acha um bom caminho para esse reequilíbrio aí? Então, novamente, sempre o caminho do meio e da moderação é que é o mais adequado. Quando você substitui, tentando muitas vezes perder peso, ou retira completamente o carboidrato, esse excesso de proteína é muito rico em gordura saturada. E isso pode fazer com que você tenha uma piora do seu metabolismo. A gordura saturada em excesso, ela pode aumentar os níveis de colesterol e isso leva a aumento de risco cardiovascular. A gente tem que lembrar que não existe só carboidrato, por exemplo, no pão, ou no arroz, ou no feijão. A gente tem, no chopp, por exemplo, a gente tem carboidratos em alimentos de boas fontes de energia. Então, a gente tem o carboidrato das legumes, das verduras, dos grãos integrais. E esse estudo mostra que essas fontes boas de carboidrato, elas são benéficas. Então, esse é que é o ponto. Quando a pessoa retira todo o carboidrato e vai consumir indiscriminadamente um monte de gordura de proteína animal, achando que não vai ter problema e que ele não vai ter problema no longo prazo, isso não é verdadeiro, ele pode ter problema sim. Doutora Cíntia Valério, muito obrigada por enquanto. Hoje eu tenho aqui algumas perguntas de assinantes, convido para que vocês nos enviem mais perguntas. Daqui a pouquinho a doutora Cíntia, endocrinologista, volta aqui no Edição das 4 para tirar as suas dúvidas. E eu volto a conversar com a endocrinologista Cíntia Valério, que é membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Hoje o assunto são as dietas baseadas na redução do consumo de carboidratos. Não são tão maravilhosas quanto a gente pensava, pelo menos é o que mostrou uma pesquisa que está repercutindo hoje muito no mundo todo. Doutora Cíntia, chegaram várias perguntas, eu vou direto a elas para a gente não perder tempo. Vou começar aqui com a pergunta da Sandra Barcelo, aqui de São Paulo. E ela fala o seguinte, a dieta low carb é recomendada para uma pessoa que tem gordura no fígado? Então, na verdade, é importante a gente ressaltar que todas as doenças relacionadas à obesidade, ao excesso de acúmulo de gordura abdominal, a gordura visceral, elas vão ter uma boa resposta quando a gente
faz com que essa pessoa emagreça, seja com uma dieta hipocalórica, seja com uma dieta de restrição de carboidratos. O grande ponto, o mérito aqui dessa pesquisa é ela trazer de novo a gente para moderação. Então, a dieta de restrição de carboidratos, a gente tem que ver o quanto é low carb. Se a gente tiver uma restrição em torno de 45%, 50%, eu vou fazer com que o meu paciente consiga ter saciedade, consiga emagrecer, e isso vai fazer com que haja redução da gordura do fígado consequentemente. O problema todo é quando a gente cai nos extremos, né? Então, o extremo de muito pouco carboidrato e libera geral de gordura, ou então o que era no passado de muito pouca gordura e excesso de carboidrato, isso não vai ajudar nem o paciente a emagrecer e muito menos diminuir essa gordura visceral que também se acumula no fígado. Sandra Maria Gomes, de Niterói, Rio de Janeiro, pergunta por que a pesquisa estima a redução de 4 anos na expectativa de vida. E ela questiona, por que a proteína sobrecarrega os rins? É muito boa a pergunta, Valdirene. E aí é que está a importância da gente ter muita cautela quando vai extrapolar as recomendações a partir de alguns estudos. Esse foi um estudo que foi observacional, ou seja, existia um questionário que foi aplicado nas pessoas, era autorreportado em relação ao que era consumido, e esse estudo, como se chama observacional, ele não pode estabelecer causa e efeito. Eles só viram que no questionário basal e após 6 anos, as pessoas que falaram ter consumido menos carboidrato e mais gordura às custas de proteína animal tiveram uma diminuição da expectativa de vida. A gente extrapolar isso como causa e efeito, eu teria que ter um outro tipo de estudo em que eu tenha um controle adequado. Isso é muito difícil de fazer nos estudos acerca de nutrição. Então, esse tipo de conclusão não pode ser tirada de maneira alguma. Precisamos relativizar e é isso que a gente tentou fazer aqui hoje. E graças à sua ajuda, doutora Cíntia Valério, médica endocrinologista, muito obrigada pelo seu tempo, viu? Bom final de semana. Obrigada, bom fim de semana.